boa noite. Dando seguimento às nossas aulas, nós vamos hoje dar uma ênfase maior em alguns conceitos do medicamento. Por que a gente dá ênfase ao medicamento quando a gente estuda, principalmente no contexto farmacêutico? Porque o medicamento, ele é realmente uma atividade privativa do farmacêutico, ou seja, a responsabilidade técnica, tudo que envolve o medicamento. Então, a gente, na sequência hoje, vamos começar a compartilhar com vocês a tela, tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre as bases introdutórias da farmacologia, tá? Então, a gente já falou em outras aulas que a farmacologia é uma palavra de origem grega, né? Fármaco, que quer dizer droga, e logos, logia, né? É o estudo das drogas, estudo das substâncias com propriedade terapêutica. E nós já vimos também que, assim como tem a farmacologia, tem a toxicologia, que estuda, a primeira, os efeitos benéficos do fármaco, e a segunda, que é a toxicologia, os efeitos adversos, né? Lembrando o seguinte, o que diferencia um medicamento de um veneno, Galeno já falava isso nos seus tratados, é a dose, né? Então, por isso, todo um cuidado com relação ao medicamento, que ele não é uma mera substância, uma mera mercadoria, né? Ele precisa de uma orientação, e essa orientação, principalmente na hora da dispensação, na hora do uso do medicamento, cabe ao farmacêutico. E, basicamente, o que é a farmacologia? É o estudo da história, que nós já vimos, a origem, as propriedades físicas e químicas, a composição química, o mecanismo de ação, a biotransformação e a excreção. Lembrando o seguinte, né, que quando a gente fala em medicamento, a gente tem um conceito técnico, né, que o diferencia de um remédio, né? Então, basicamente, pela OMS, coloca lá o conceito e os seus objetivos, né? Então, é toda substância contida num produto farmacêutico empregado para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, e tem a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades. E o segundo conceito fala que realmente é o quê? É um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado. Reparem que ele tem uma técnica, né? Tem todo um procedimento, toda uma metodologia para ele ser obtido e elaborado, e aí ele já tem uma finalidade profilática, que é a prevenção, curativa, quando se consegue curar a patologia, paliativa, né, que seria só tratar os sintomas, como, por exemplo, um medicamento para dor, né? Então, é um paliativo. A gente não está tratando a causa real, né? E sim o sintoma da dor. Então, profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, tá? Então, esse conceito, ele tá lá nessa lei 5991, tá? Que ela é bem utilizada dentro da nossa área farmacêutica. Então, aqui a gente tem até um exemplo do efeito e da ação do fármaco, né? Então, ali a aplicação de uma injeção de adrenalina, o que se espera? Qual a ação desse fármaco? Ela vai acelerar o ritmo cardíaco, ela vai aumentar a força contrátil do músculo e vai contrair os vasos. E o efeito esperado, né? A resposta desse efeito vai alterar lá na pressão arterial, né? E o efeito adverso é a sudorese, uma cefaleia, né? Uma palidez. Então, a gente viu o efeito do fármaco e a ação dele. Repara quando eu coloquei aqui, olha, quando eu coloquei não, né? Só no esquema que acelerou o ritmo cardíaco. Então, verifique que o fármaco ele é capaz de modificar um sistema, modificar uma ação e não criar uma nova ação fisiológica. Então, ele atua em ações previamente existentes nos organismos, né? Então, dividindo aqui a farmacologia, ela tem duas grandes áreas, a farmacocinética e a farmacodinâmica, que a gente já falou, e vamos entrar um pouco mais a fundo hoje na farmacocinética, que é o estudo do fármaco, né, o estudo do movimento do fármaco, que cinética é movimento. Então, é o estudo do movimento do fármaco no organismo vivo, incluindo a absorção,
distribuição, metabolismo e excreção do fármaco. E a farmacodinâmica estuda os efeitos fisiológicos bioquímicos e os mecanismos de ação. Então, lembrando que é bem interessante a gente verificar que a farmacocinética, ela tem todas essas fases, né? Ela vai desde a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção do fármaco. E aí a gente tem aqui, olha, o que seria, né, uma substância, uma droga ou um fármaco ideal? Que ele seja efetivo, obviamente, que ele cause um efeito esperado, que ele seja seguro, né, que ele seja seletivo, que ele chegue até o sítio, né, chegue até o local de ação e não vá se ligando a receptores que não são os específicos, porque isso acaba trazendo os efeitos adversos. Que ele seja reversível, né, que ele provoque uma ação ou iniba uma ação, e essa ação, na hora da retirada do fármaco, essa ação ela volte a atuar, né? Então, isso é a reversibilidade. Que ele seja de fácil administração, né? Então, a gente sabe, por exemplo, uma via oral é muito mais facilmente absorvida, é muito mais facilmente administrada, desculpa, do que uma via injetável, né? Então, que ele seja de fácil administração. Melhor, por exemplo, é um medicamento que não seja em intervalos de dose tão pequenas, né, porque isso acaba levando a uma dificuldade para se administrar. Melhor seria, por exemplo, um fármaco que você toma uma vez por dia do que de 6 em 6 horas, né? Então, isso que seria também a fácil administração, porque aí entra até naquela questão da comodidade, né? E também não correr o risco de esquecimento, por exemplo, que cause também mínimas interações e que seja isento de reações adversas. Essa última situação aí, eu chamo a atenção que não tem um fármaco que eu posso dizer, olha, ele é totalmente isento de reação adversa, né? Por menor que ela seja, ela potencialmente sempre vai existir, tá? Então, aqui a gente tem também uma diferenciação do que é medicamento e do que é remédio. Nós já vimos que medicamento é aquele que tem propriedades benéficas, obviamente, né? Comprovadas cientificamente e que tem uma técnica, né? Que ele seja tecnicamente elaborado. E já o remédio, ele vai desde as substâncias, mas ele envolve um pouco mais, ele envolve, por exemplo, um procedimento, uma alimentação adequada, né, um sol, uma dieta, exercício físico, massagens. Então, a gente sabe que, por exemplo, às vezes o banho de sol para determinadas patologias, ela funciona como um remédio, né, como as crianças vão tomar banho de sol para icterícia, para outras questões. Por exemplo, a própria dieta para um paciente, né, com certeza vai se ter melhoras nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, né? A correção, por exemplo, das intolerâncias, se eu retiro algo que eu sou intolerante, obviamente as minhas dosagens já melhoram, né? O próprio exercício físico, sair do sedentarismo. Então, tudo isso, né, pode ser classificado como um remédio. Então, eu posso dizer que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. E aí a gente vai entrar dentro dos conceitos da farmacocinética. Um medicamento, para ele poder fazer efeito, ele tem que estar dentro do organismo vivo. E aí, dentro da farmacocinética, a gente estuda tanto as vias de administração quanto as formas farmacêuticas. E o que são as vias de administração? São as portas de entrada, né? O medicamento vai entrar dentro do organismo vivo através de uma porta de entrada. E esses quais fatores que vão definir a escolha da via de administração? Se eu tenho, por exemplo, a necessidade de uma ação imediata, uma rapidez, dependendo da natureza do medicamento, tem medicamentos, por exemplo, que não podem ser injetados dentro de uma veia, né? Então, eles vão ser aplicados no músculo, e a gente tem alguns medicamentos que não podem ser utilizados pela via oral. Então, isso tudo depende do que eu espero da ação terapêutica, né? E dentre as vias de administração, uma das vias mais fáceis, mais comuns, né,
em relação à prescrição de um fármaco é a via oral, também chamada via enteral. É essa prescrição de um fármaco de uma maneira mais comum. Todos nós, com certeza, já tomamos um medicamento pela via oral, né? Quais são as vantagens e as desvantagens? Primeiro, a vantagem é que ela é mais segura, mais conveniente e mais econômica, né? Por que mais segura? Porque eu posso reverter o processo. Às vezes foi tomado erroneamente um medicamento, principalmente crianças, que às vezes, né, se esquecem medicamentos ao alcance das crianças e as crianças utilizam. Então, se for visto logo na sequência, pode-se fazer uma lavagem gástrica, né? Uma lavagem intestinal, fazer assim, a reversão desse processo. Mais econômico, por que mais econômico? Porque eu não preciso de um injetável, eu não preciso de uma agulha, de uma seringa, né? Mais conveniente, mais confortável, também por quê? Porque, por exemplo, eu posso tomar um medicamento pela via oral, né, em qualquer local que eu esteja, né, que eu estiver, tá? Agora, tem uma desvantagem, ela não é uma via rápida. Se eu preciso de uma ação imediata, eu tenho que escolher uma outra via. Outra questão, os pacientes, eles precisam estar contributivos. O que é isso? Eles precisam estar conscientes se eles tiverem uma dificuldade, por exemplo, para engolir, uma dificuldade, por exemplo, se estiverem desmaiados, eles não vão conseguir engolir, né? Dificuldade também na deglutição ou alguma interferência na digestão, então vai se utilizar uma outra via, tá? Então, o paciente realmente tem que estar contributivo. Aí a gente tem uma outra opção de uma via mais rápida, que é a via sublingual, tá? Os medicamentos são colocados debaixo da língua, que é uma área muito vascularizada, né? Então, ela é especialmente utilizada para urgência e emergência, por exemplo, principalmente para infarto agudo do miocárdio ou um alívio da angina, por exemplo, porque a absorção ela é rápida, ela passa rapidamente para a circulação e ela foge também do efeito de primeira passagem, que é o que ocorre quando o medicamento entra no fígado. Depois eu vou explicar mais na sequência, quando eu falar o que é o conceito desse efeito de primeira passagem, né? Então, a outra opção são as vias parenterais, são as vias injetáveis, né? Então, a gente tem 4 vias, né, ambulatoriais que a gente tem sobre injetáveis, que seria intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa ou intravenosa, né? Nessas 4 vias eu vou precisar de agulha, de seringa, né? E pessoal tecnicamente capacitado para fazer esse injetável, tá? Mas sempre pode acontecer, né, alguma situação, por exemplo, acompanhada de dor, às vezes uma dificuldade de funcionar uma veia, então tudo isso vai depender, né, na sequência do que a gente vai falando. Aqui eu trouxe quais são as seringas, né, que existem e as respectivas dosagens, por exemplo, vai de uma seringa de 20 ml, 10, 3, 5 ml, até de 1 ml, né? E aqui também, olha, a posição aonde são feitos esses injetáveis. Lembrando o seguinte, a aplicação de injetável, né? Sempre a faculdade, ela promove cursos de complementação, né, de extensão, que normalmente ocorrem nos sábados, de aplicação de injetáveis, de coleta de material, também de aferição de pressão arterial. Então, antes de começar qualquer estágio, é importante já ter esse curso de aplicação de injetáveis. Na tela dá para vocês perceberem que tem aqui, olha, é um esboço aqui onde está o músculo, né? Então, eu tenho uma injeção intramuscular num ângulo de 90 graus. Então, aqui é um músculo. Aqui, essa região aqui, ó, toda pontilhada, é o tecido conjuntivo onde são feitas as injeções subcutâneas. Reparem que o ângulo é de 45 graus. Já aqui embaixo, aqui ó, nessa agulha bem pequenininha, né, de 1 ml, são as intradérmicas, onde tem um ângulo de 15 graus, né? Porque a derme é uma das camadas da pele, ela é bem
fininha, né? Então, são pequenos volumes que ela vai suportar. Nós vamos falar de cada uma delas. A primeira que a gente vai estar chamando a atenção aqui é a via intramuscular, né? Qual é o músculo escolhido hoje em dia para se fazer a injeção intramuscular pela Organização Mundial da Saúde, que orienta que deve ser feito no músculo do glúteo, né? O glúteo máximos, ou também no músculo da coxa, que é o músculo vasto, que são músculos maiores, onde suporta um volume maior de líquido, tá? Lembrando que anteriormente se fazia no músculo deltoide, que era no braço, mas hoje em dia já tem outro protocolo mais seguro, porque o músculo deltoide não é um músculo tão grande, né? Então ele precisa ser um músculo desenvolvido, tá? Então aqui eu estou mostrando o volume injetado. Na região glútea, é até 4 ml, tá? De 4 a 5 ml. E no músculo da coxa, que é um músculo vasto lateral, né? Até 4 ml, tá? Deve ser sempre escolhido um músculo bem desenvolvido, que não possua nervos e de fácil acesso, né? Então a gente tem aqui, olha, a via intramuscular explicando onde ela deve ser feita. No caso do músculo do glúteo, ele deve ser feito no quadrante. O que é quadrante, né? Divide em 4 partes: quadrante superior externo, tá? Isso, né, nas crianças menores de 2 anos, deve-se preferencialmente não no glúteo, mas no músculo da perna, né? Porque ele ainda não tem, muito pequenininho ainda, né? Então, esse músculo glúteo de crianças e também de pacientes com atrofia são músculos menos desenvolvidos, então deve-se escolher outro músculo, preferencialmente o músculo da coxa, tá? Que é o músculo vasto, tá? Obviamente deve-se evitar, né, fazer próximo do nervo ciático, né? Porque senão você vai puncionar o nervo, a dor vai ser muito grande, pode lesionar o nervo ali, tá? Na via intramuscular. Lembrando que vocês vão aprender a fazer, eu tenho que ter certeza na hora que eu coloco a agulha dentro do músculo, eu tenho que ter certeza que eu estou dentro do músculo. Então eu puxo um pouquinho, né, o êmbolo da seringa, e se vier sangue é sinal que eu expulsionei um vaso sanguíneo. Então eu tenho que tirar e colocar no outro local para ter certeza que eu estou dentro do músculo, tá? A outra via, pessoal, é a via endovenosa, é a via mais rápida de todas. Por quê? Porque o medicamento já é colocado dentro do vaso sanguíneo. Então, aquelas fases que é a absorção, né, que é a entrada no vaso sanguíneo, a distribuição, o metabolismo e a excreção, a endovenosa, ela já sai na frente, né? Por quê? Porque o medicamento já está disponibilizado dentro da veia, tá? Então, é uma via muito utilizada com a introdução da medicação diretamente na veia. O melhor local é na face anterior do antebraço, né, do lado esquerdo dos membros superiores. Obviamente, deve-se evitar as articulações para não dificultar futuramente o movimento, né? E uma outra vantagem é a necessidade imediata da ação, então é a via mais rápida, tá? Então, eu já disponibilizo o medicamento direto na veia, tá? Lembrando que ela deve ser feita lentamente, né? Olhando como que o paciente está, então, assim, monitorando as reações do paciente. Por isso que ela, hoje em dia, não se está se fazendo endovenoso nas farmácias de dispensação, né? Só nas farmácias hospitalares, né? Dentro dos hospitais, não na farmácia hospitalar, ou nas clínicas, ou nas unidades básicas de saúde, né? Onde se tem um apoio maior de um possível acidente vascular, né? Ou alguma necessidade de atendimento ao paciente, tá? Outra coisa que também são feitas nas vias endovenosas é a coleta de sangue, né? Então, eu tanto posso administrar um medicamento pela via endovenosa, como eu posso também coletar o sangue endovenoso para a maior parte dos exames, tá? A gente tem outros exames que são utilizados, são colhidos da via arterial, mas como, por exemplo, vai fazer uma gasometria, vai fazer algumas dosagens relacionadas ao oxigênio,
má saturação e tudo isso, mas normalmente, né, a grande maioria dos exames são colhidos direto da veia. Aí aqui eu tenho uma outra via, que é a via intradérmica, que é uma via mais restrita, por quê? Porque ela suporta 0,1 a 0,5 ml, então é muito pequenininha, vocês reparem que é bem pouco, nem é 1 ml, é 0,1 a 0,5. Por quê? Porque a camada da derme é uma camada onde suporta uma quantidade bem pequena de líquido, né? Então, ela é utilizada para quê? Para provas alérgicas, né? Para verificar, por exemplo, provas para hipersensibilidade e também a aplicação de algumas vacinas. A BCG, por exemplo, ela é aplicada intradérmica. A gente tem aqui, olha, onde é o local mais apropriado para se fazer a aplicação. Então, é um local onde seja, normalmente é no antebraço, na face anterior do antebraço, que possui pouca vascularização, de fácil acesso para leitura, para ver se fez alguma hipersensibilidade, olha, do que foi injetado. Também ela tem pouca pigmentação, porque ela fica mais protegida, né? Então ela não recebe muito sol e tem poucos pelos também, tá? E a outra via injetável é a via subcutânea, né? Aqui estão os lugares onde deve ser feita a via subcutânea. Ui, passei um pouquinho mais rápido. Então, a via subcutânea, assim, olha, o ideal é que deve se ir trocando os locais aonde se vai fazer a injeção para se evitar o quê? Uma necrose, né? Ou lesionar o tecido e fazer uma fibrose também. Normalmente, ela é utilizada para aplicação de anticoagulantes e principalmente aplicação de insulina. Então, que é a via subcutânea? É na tela subcutânea, ou também chamada no tecido conjuntivo, né? Então, como que ela é feita, tá? Ela é feita no local, ela é colocada desta posição aqui, né? A aplicação deve ser revezado para que não fique sempre no mesmo local, né? E o ângulo da agulha, para pacientes que têm uma quantidade maior de tecido conjuntivo, ela pode ser feita até no ângulo de 90 graus, mas normalmente se faz esse ângulo de 45 graus, tá? E a gente tem outras vias de administração, a via intraocular, que é a via conjuntival, a gente tem também a via pulmonar, que é a via inalatória, que é uma via bem rápida também, né? Então, é utilizada, por exemplo, a inalação para aerosol, spray. A vantagem da via pulmonar é que ela é absorvida diretamente na árvore brônquica, né, a medicação. Então, a ação é muito mais rápida. A via tópica, também chamada via cutânea. A via nasal, onde são pinga, né, gotas, é bastante utilizado, por exemplo, para com descongestionante nasal, a via otológica, que é colocada no canal auditivo, a via retal, que é colocada no canal retal, né? Temos também a via vaginal, no caso das mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, assim, né? Mas a grosso modo. Quando vocês estudarem, que a gente está falando sobre bases introdutórias, depois vocês vão aprofundar em cada uma desses conteúdos que a gente vem estudando. A via pulmonar, os fármacos são voláteis, né? Eles são inalados e são absorvidos através desse epitélio pulmonar. A vantagem é que o quê? A quase instantânea absorção para o sangue e tem a ausência da perda de primeira passagem, que a gente já falou, né? O que seria essa perda de primeira passagem? O medicamento, principalmente pela boca, né? Quando se toma pela via oral, o caminho que o medicamento deve fazer é que ele seja absorvido lá no intestino, né? No entéreo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o medicamento, ele entra dentro do fígado, existe um sistema que é chamado sistema porta-hepático, pela proximidade, né? Então o medicamento entra dentro do fígado e começa a sofrer metabolização hepática. Então uma parte acaba se perdendo, né, por esse efeito de primeira passagem. Ao se fazer a via pulmonar ou outras vias que fogem da via oral, você evita a perda de primeira passagem. Então, é isso que está aqui, ó. O que é o efeito de primeira passagem? É a metabolização do fármaco pelo fígado,
antes que o fármaco consiga entrar dentro da corrente sanguínea, tá? As vias de administração que são mais sujeitas ao efeito de primeira passagem é a via oral, principalmente, e a via retal, mas em proporções mais reduzidas, né? Então, a via retal ocorre, por exemplo, quando a ingestão do medicamento via oral seja impossibilitada. Às vezes o paciente está fazendo vômito, principalmente crianças, né? Ou o paciente está inconsciente, então vai se fazer a aplicação de supositórios através da via retal, tá? Levando em consideração que pode haver, né, o metabolismo de primeira passagem, se o medicamento, né, conseguir chegar um pouco mais através da veia cava inferior, né, que leva direto ao fígado, tá? Mas esse supositório, ele pode, né, chegar, mas é mais difícil, tá? Outra questão que nós vamos estudar hoje são as formas farmacêuticas. O que efetivamente é uma forma farmacêutica? Na tela aí que está demonstrando para vocês, já tem algumas formas, é um comprimido, tem uma cápsula, né? Então é isso que nós viremos agora na segunda parte da nossa aula, né? O que é uma forma farmacêutica? Os medicamentos, eles são disponibilizados, né? De que maneira eles se apresentam para o uso. Então, isso que é uma forma farmacêutica. E, logicamente, de acordo com a forma farmacêutica, se tem a via de administração. Por exemplo, se é uma forma farmacêutica semissólida, como uma pomada ou um creme, a via de administração vai ser a via cutânea, tá? E aí a gente vai ver um pouco mais sobre os conceitos, né, do medicamento. Então, uma forma farmacêutica, ela é composta por uma substância ativa, né, que é responsável pelo efeito terapêutico, por um veículo excipiente, que eu já explico para vocês, e um corretivo, que são os edulcorantes, os corantes, né, que vai corrigir o sabor, o aroma, né? Então, e o veículo, na verdade, o que seria? Ele vai dar forma e volume, porque às vezes eu tenho um medicamento que é, por exemplo, a substância ativa é 0,1 miligrama, e aí são incorporados outras substâncias para dar forma e volume àquela composição. Lembrando que esses recipientes e os veículos, eles não podem reagir com a substância, ele tem que ser inertes, tá? Para não assim, causar uma interação junto com a substância ativa, né? Que é responsável pela ação farmacológica. Podem haver mais de uma substância ativa. Às vezes a gente tem a base, né? E às vezes a gente tem um coadjuvante, que seria, né, uma outra substância ativa que complementa a ação da primeira, tá? E a gente tem também o veículo, que é o quê? É a parte da forma farmacêutica que vai dar forma e volume, né? Gerando uma maior estabilidade. Reparem que eu vou deixar bem claro aqui, ó, ele não tem uma ação farmacológica, tá? O recipiente é o veículo que tem uma ação passiva. Repara, ele tem uma ação que vai o quê? Não é uma ação ativa, ele vai simplesmente dar forma e aumentar o volume. E às vezes o intermediário, ele vai garantir uma maior estabilidade, né? Para se ter uma maior para que a substância, a formulação, ela não degrade, né? Então ela tem uma maior estabilidade, estabilidade física, uma maior homogeneidade. E a gente tem os corretivos, né? Que o objetivo é corrigir as propriedades organolépticas e visuais. Então, eu tenho o corretivo da cor, corretivo do sabor, corretivo do aroma, né? Então, são os edulcorantes e os corantes. E de acordo com a forma farmacêutica, aqui nós temos, podem ser formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas. O que seria essas formas farmacêuticas, né, quanto à forma física? É o estado físico da matéria, que pode estar no seu estado sólido, no seu estado líquido, no seu estado gasoso, e existe um intermediário entre o sólido e o líquido, que é o semissólido. Dentro do exemplo de sólidas, nós temos as cápsulas, os comprimidos, as drágeas, os óvulos, as pílulas, os pós granulados,
supositórios. Se vocês repararem na tela aí, ó, nós temos um exemplo aqui do que seria um comprimido. Reparem que ele tem uma fissura aqui que facilita caso ele seja dividido, ele seja cortado ali, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma cápsula, né? Onde a substância ativa está aqui dentro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A gente tem formas farmacêuticas semissólidas, que são o quê, né? O creme, a pasta, a pomada, o gel creme. Aqui alguns exemplos, olha, da pasta, que seria, né, a pasta d'água, né, bastante utilizada, que é utilizada como um filtro solar físico, né? A gente tem pomadas, então a gente vai verificar, né, a diferença de cada um deles, tá? Então a gente tem um gel, tem pomada, tem são semissólidos, né? E o que seria, assim, a grande diferença que as pessoas sempre perguntam, o que seria uma pomada e um creme, né? A pomada, ela tem uma absorção mais lenta. Pelo fato de ter uma absorção mais lenta, o efeito acaba sendo prolongado, né? Ela tem uma consistência, ela é mais oleosa, destinada para uso tópico, obviamente, ideal para a pele seca. Já os cremes são preparações semissólidas, né? Obtidas através de bases que são emulsionadas. Às vezes se tem uma água em óleo, pois vocês vão ver na farmacotécnica, ou óleo em água, né? Pode ter mais de um princípio ativo de consistência mole, destinada ao uso tópico. A absorção dela é mais rápida, portanto, o efeito é menos duradouro. E uma outra questão com relação ao creme é que ele tem uma melhor plasticidade. O que é isso? Eu consigo ter uma espalhabilidade maior. Então, se a área aonde eu vou precisar colocar é uma área que vai precisar de massagem terapêutica, de melhor espalhabilidade, eu posso escolher o creme e não uma pomada. Quanto à forma física também, além dos sólidos e semissólidos, eu tenho os líquidos e os gasosos. As líquidas eu tenho soluções, suspensões, colutório, emulsões, enemas, linimento, poções, tinturas, xaropes. E no caso das gasosas, a gente tem os aerosóis, sprays. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? No caso dos comprimidos, tá? Eles são formas farmacêuticas cilíndricas que resultam de uma compressão, né? Por isso que eles são chamados de comprimidos, tá? Eles não têm nenhuma proteção, por isso que normalmente os comprimidos, eles precisam estar mais protegidos, por isso que eles vêm dentro de blister, que são uns envoltórios metalizados, para que eles fiquem bem ali dentro, protegidos, para não sofrer, por exemplo, quebraduras e não sofrer, por exemplo, se eles estiverem fora, eles absorverem ar e água e começarem a melar, né? Por causa da umidade relativa do ar também, tá? Um local mais úmido. Então, os comprimidos, se eles não estão dentro desses blister, muitas vezes eles estão dentro de frascos, que é um frasco marrom âmbar, né? Para proteger da ação da luz, da degradação da luz, porque eles, a grande maioria, podem ser fotossensíveis, e dentro tem uns tabletinhos de sílica, né, para impedir que eles estraguem, né, para que garantir o prazo de validade. E às vezes, para evitar que eles fiquem chacoalhando e acabam quebrando, porque eles não têm nenhuma camada protetora, eles são colocados também um algodão dentro, né, porque isso para proteção do transporte desses comprimidos, tá? Já as cápsulas também são formas farmacêuticas sólidas, dentro pode conter só um pó, ou às vezes um líquido, as cápsulas gelatinosas, por exemplo, elas têm a forma cilíndricas, são formadas por duas partes que se encaixam, mas o grande detalhe é que elas são gastroresistentes, ou seja, elas conseguem passar pelo estômago, né, sem sofrer a ação do suco gástrico, tá? Então, por isso que elas são, muitas vezes, se orienta erroneamente a abrirem as cápsulas e despejarem na água aquela substância, né?
isso é uma coisa errada, a não ser lógico, se a pessoa não consiga engolir aquela cápsula, depois a gente já vai falar uma alternativa para esse caso, né? Mas o objetivo delas estarem dentro de uma cápsula é para proteger, para não sofrer a ação do suco gástrico, né? Na manipulação, os medicamentos manipulados, o que se consegue, né? Ao invés de uma cápsula maior, se faz cápsulas menores para facilitar a pessoa a deglutir, a engolir, né? E aí você não perde a proteção, tá? As drajas são comprimidos revestidos, né? Não são, é como se fosse, pega o comprimido, ele recebe um banho, né, de uma substância protetora com o objetivo de proteger da umidade e da luz, né? E também ele oculta as características organolépticas indesejáveis, às vezes um sabor desagradável, um odor desagradável. Ele facilita a ingestão, né? Porque normalmente essa substância ela não é tão porosa, então ela faz uma camada protetora, né? E protege o fármaco da destruição estomacal. Um exemplo de uma draga é a neosaldina, por exemplo, né? Ou as próprias pílulas anticoncepcionais, né? São pequenas dragas, tá? Outra forma farmacêutica sólida são os pós, né? São substâncias medicamentosas separadas em doses individuais, né? Para facilitar a administração. E tem também, por exemplo, os talcos mentolados, eles aparecem, os talcos secativos, eles estão também sob a forma de um pó, né? Então, a gente tem aqui dentro outras formas farmacêuticas sólidas, os óvulos e os supositórios. No caso, os óvulos são preparações destinadas a serem introduzidas no canal vaginal, né? Temos também os supositórios, que são formas farmacêuticas cônicas, né? Destinadas a serem introduzidas no canal retal, onde eles vão se desintegrar, fundir, né? Liberando o fármaco e exercendo o efeito local ou sistêmico. É bastante utilizado em bebês, né? Tem supositórios de glicerina, muitas vezes o bebê tem dificuldade de evacuação, às vezes, então são utilizados esses supositórios. Existem também as formas farmacêuticas semissólidas. Aqui tem duas, né? O cataplasma e as pastas. O cataplasma são preparações que normalmente são utilizadas nas farmácias de manipulação, né? São magistrais, eles têm uma aplicação tópica, são colocadas na pele, né? E ele faz uma vasodilatação, então ele promove, normalmente eles promovem essa vasodilatação local. A gente tem as pastas, o gel, pomada, né? O gel creme. As pastas são pomadas espessas devido à grande quantidade de pó insolúvel, né? Então, um exemplo de uma pasta seria uma pasta d'água, próprio dependendo da. Você vê que se elas são mais pesadas, que elas são mais espessas, né? O próprio hipoglós tem uma textura de pasta, tá? A gente tem os cremes e as pomadas, a gente já até comentou a diferença entre eles, né? A grande diferença está na quantidade de oleosidade que tem, então as pomadas elas são mais oleosas, né? São semissólidas também, elas conservam a umidade, porque elas aumentam a absorção do fármaco, mas elas têm uma dificuldade de espalhabilidade, por isso que, nesse caso, são utilizados os cremes. E aí a gente tem aqui, olha, nas formas farmacêuticas líquidas já entrando. O que seria, então, esses colutórios? Normalmente eles são utilizados para fazer higienização ou asepsia bucal, para fazer, por exemplo, enxaguatórios bucais, bochechos e gargarejos, né? Normalmente são utilizados com esse fim, tá? São bastante utilizados por dentistas, prescritos por dentistas, né? Para muitas vezes pós-cirúrgico, para fazer higienização bucal, tá? Então, são os colutórios, são formas farmacêuticas líquidas. A gente tem as emulsões, que são sistemas dispersos em duas fases líquidas, muitas vezes elas são fases líquidas óleo em água ou água em óleo. Lembrando o seguinte,
Como são fases que são substâncias que não se misturam, por exemplo, o óleo com a água, precisa para emulsionar uma agitação, né? Então elas devem ser agitadas antes da administração. Essas emulsões também, né? Ela disfarça o mau sabor e ajudam a melhor solubilidade do fármaco. Então existe emulsão água em óleo ou óleo em água. Vocês verão lá na farmacotécnica, né, dentro das emulsões, normalmente se tem um tensoativo. O que é o tensoativo? Né? É uma substância que vai quebrar a tensão superficial entre as fases, para que nesse momento essas fases óleo em água ou água em óleo se misturem. Tá? A gente tem os elixires, que são preparações também mais utilizadas na farmácia de manipulação, que normalmente o solvente ou o líquido extrator, muitas vezes, é o álcool, tá? Então, um exemplo bem, um dos medicamentos bem antigos é o elixir paregórico, né? Então, bem antigo. Então, a gente tem também formas farmacêuticas líquidas, que são também, vamos dar o exemplo aqui, são soluções, a gente tem as suspensões, a gente tem as tinturas. As soluções, normalmente, né, elas são homogêneas, né, de duas ou mais substâncias que se misturam, tá? E elas, normalmente, elas estão solúveis à temperatura ambiente, então elas não precisam ser agitadas, né? A diferença de uma solução para uma suspensão é, ao invés de, no caso da solução, são líquidos que se misturam, no caso de uma suspensão, eu tenho um sólido, um pó, que vai ser dissolvido num líquido, né? Então, toda vez que eu for utilizar essa suspensão, eu vou precisar agitar antes de usar. Normalmente, muitos antibióticos, eles vêm o pó dentro de um vidrinho, né? Aonde se fala lá que deve se colocar água filtrada ou fervida, né? A gente fala filtrada ou fervida fria, né? Ou água mineral sem gás, né? Lógico. E aí tem a marcação lá, aonde vai ser colocada a quantidade de água para poder o quê? Dissolver aquele medicamento que está sob uma forma de um pó e você vai criar uma suspensão. E por que esse medicamento já não vem pronto, né? Porque o prazo de validade dele seria mínimo, tá? Tanto que normalmente os medicamentos antibióticos que eu tenho que fazer completar com água, dissolver o pozinho na água lá, ele pode ficar, deve ficar na geladeira, né? E toda vez que eu for administrar, eu tenho que agitar antes de usar, e se sobrou algum medicamento, eu posso descartar. Por quê? Porque a estabilidade dele já vai estar comprometida, eu não posso guardá-lo, tá? Já a solução, não. Ela é solúvel à temperatura ambiente. Então, a gente tem como exemplo Novalgina, solução oral, tá? Então, a diferença da solução para a suspensão é essa. A gente tem as tinturas, que são preparações oficinais. O que é isso? Elas são preparações que são encontradas lá na farmácia de manipulação. O líquido extrator, normalmente, é o álcool, né? Então, a gente tem tinturas de arnica, por exemplo, né? São preparações alcoólicas, né? Ela pode ser utilizada por via tópica, tá? Então, a tintura de arnica é um exemplo bem. Então, na sequência, né, nós vamos continuar compartilhando com vocês. Temos aqui
nós estávamos nas tinturas, né? Falta a gente falar um pouquinho mais sobre as formas farmacêuticas líquidas. Uma delas, mais outras, seriam os chás, né? Então, dependendo da parte da planta que eu vou utilizar, eu tenho que ver se eu posso fazer uma maceração, se eu posso fazer uma digestão, ou se eu posso fazer também, por exemplo, uma decocção. Então, quais as diferenças, né? Um chá ou infusão são formas farmacêuticas magistrais. A gente fala magistrais porque elas são feitas, né, de maneira magistral, que normalmente ela é na manipulação, ou às vezes até dentro, né, da nossa própria casa, né, que resultam da ação da água sobre plantas. E aí vai depender. Se é uma parte da planta que não pode ser aquecida, eu vou só macerar, né? Então, o que é macerar? Eu vou picar, né? Colocá-la em partes bem pequenininhas para facilitar a extração do princípio ativo e deixo ali sobre a água, né? Uma água à temperatura ambiente. A gente tem a digestão. O que seria essa digestão, né? Seria quando eu posso colocar uma água morna. Eu tenho também a parte da decocção, é quando eu posso deixar ferver a parte da planta desde o início, né, junto com a água. Se eu vou utilizar uma parte de uma semente, uma parte de uma raiz, onde são partes das plantas mais fortes, né, que suportam, elas são termorresistentes. E eu tenho também a infusão, que é o quê, né? A água entra em ebulição e eu verto essa água em cima da parte da planta, que eu vou depois esperar alguns minutos para que para a infusão, né? São normalmente plantas aromáticas que eu utilizo, né? Que são parte das plantas mais sensíveis. Eu tenho aqui ainda também os xaropes, onde eu utilizo a forma farmacêutica, né, a substância ativa, numa forma de pó. Mas por que ela é líquida? Porque ela é dissolvida na água, né, numa quantidade de açúcar. Lembrando que a vantagem, né, de um xarope é que se tem que o açúcar, assim como o sal, ele é conservante, né? Então o fármaco se apresenta, né, numa forma mais conservada pela presença do açúcar, mas eu preciso indicar que é contraindicado para pacientes diabéticos, né? E as formas farmacêuticas gasosas, a gente tem as vaporizações, os aerosóis, né? Que resultam da libertação do vapor, né? Onde se faz um nevoeiro ali, no caso da inalação, por exemplo, né? Você vai fazer lá a vantagem das formas gasosas é que o princípio ativo logo já vai lá no epitélio brônquico e aí foge já daquele efeito de primeira passagem que eu já comentei com vocês, que é a proximidade com o fígado, né? Então, eu tenho aqui algumas formas especiais que são aerosóis, né? São semelhantes, os sprays e os aerosóis, que são semelhantes aos aerosóis, mas o diâmetro, do caso do spray, da partícula é um pouquinho maior, tá? Podem ser considerados nevoeiros molhantes. Então, se tem as formas farmacêuticas gasosas, onde a via de administração é a via inalatória. Hoje, então, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco mais sobre alguns conceitos, né, do que é uma forma farmacêutica, do que é uma via de administração, né? Lembrando que, de acordo com a forma farmacêutica, se tem a via de administração. Então, a gente lembrando, né, existem todas essas formas farmacêuticas, tanto nas especialidades farmacêuticas, que seriam as embalagens, que vem direto, o medicamento direto da indústria, quanto também as formas farmacêuticas magistrais que estão presentes na manipulação. Eu agradeço, então, a todos vocês, coloco à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma pergunta, né? Vou interromper o compartilhamento. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar lá lá no AVA, que eu estou à disposição para responder. Tá bom? Até a próxima aula. Uma boa noite.